Vamos lá, você que caiu aqui nesse vídeo, eu vou falar algumas características para você e você vai me dizer se você acha essas características de uma obra que parece ser original ou não. Primeira, mundo pós-apocalíptico. Segunda, ruas cheias de infectados. Terceira, seres humanos que deveriam estar se unindo para repovoar o planeta, mas se voltam uns contra os outros. Quarta, aquele visual de grandes cidades sendo tomadas pela vegetação, já que a humanidade foi praticamente extinta. Você com certeza já viu isso em algum lugar, né? Essa temática pós-apocalíptica, de zumbi e tal, é algo que definitivamente já está datado e saturado para muitas pessoas por aí. As pessoas hoje em dia gostam que coisas se reinventem. Você pode até pegar uma premissa que ela já é muito utilizada, como é esse caso aqui, mas você tem que reinventar ela, você tem que dar um gostinho diferente ali na história. E você quer saber quem conseguiu fazer isso? Provavelmente pelo título do vídeo você já deve ter imaginado. The Last of Us definitivamente veio pra fazer diferença, veio pra fazer história, e olha só, ele conseguiu ir além disso. Então se você tem curiosidade de conhecer a história incrível desse jogo, fica aqui no vídeo que eu vou resumir pra você toda a história do primeiro jogo da Naughty Dog que saiu em 2013, The Last of Us. Bora lá! Antes de tudo, pessoal, eu gostaria, como sempre, de pedir o seu like, deixa a sua curtida, mesmo que talvez seja um assunto que não te interesse tanto, cara, dá trabalho pra fazer esses vídeos. Então assim, deixa o seu like, compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer o mais rápido possível. Se você está chegando por meio desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre estar por dentro das novidades. Aqui a gente tem bastante conteúdo de anime, mas a gente dá uma diversificada, vai pro ramo dos jogos aí também. Vou estar trazendo mais conteúdo nerd aí para vocês aí, séries, filmes, vou estar me programando direitinho. Então fica aí com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do canal. E conforme eu falei, mesmo que talvez você não goste tanto de jogos assim, você tá aqui mais pelos animes e tal, eu tenho certeza que se você não tem um videogame pra poder jogar esse jogo, a história desse jogo vai te impressionar assim bastante. Você que gosta de uma história muito bem contada, você que adora os animes aí, assim como eu, essa história aqui vai te impressionar bastante, vai te impactar bastante, ainda mais se você gosta desse desenvolvimento bem feito, essa relação entre os personagens e também dessa pegadinha de sobrevivência, mundo pós-apocalíptico e por aí vai. Então, obviamente, eu não preciso nem falar, que esse vídeo vai sim ter spoilers. Eu vou contar os principais acontecimentos da história do primeiro jogo. Então, assim, recado dado aí, Eu espero não estragar a experiência de ninguém. Se você não jogou o jogo ainda, eu recomendo que você jogue, Agora, se você talvez quer saber como é que é a história, mas não tem vontade ainda de jogar o jogo, às vezes você nem se dá tão bem assim com esse estilo, mais survivor que o The Last of Us tem. Então tudo bem, você fica aqui no vídeo, tenha contato com a história que eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito única pra você, assim como foi pra mim. Eu espero que esse vídeo de coração possa te ajudar. Uma outra coisa também muito importante que eu preciso obviamente falar aqui no vídeo é que esse texto não foi escrito por mim, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição aonde eu peguei esse texto, eu vou estar deixando aqui os direitos autorais, tá? Do site, do escritor desse texto. Lá vocês podem conferir direitinho tudo que eu vou estar falando aqui, até a maneira que eu meio que vou levar aqui o vídeo, por tópicos, como tá lá no site, para você chegar lá e ter uma noção do que eu tô falando. E assim, talvez no decorrer falando aqui eu possa dar minha opinião em uma coisa ou outra, mas assim, para não me perder, para ser mais objetivo, provavelmente eu vou seguir a timeline que tá aqui do texto que eu peguei, tá? Então, tô deixando aqui na descrição, você pode ir lá, acesse, na verdade, vai lá, mesmo que você veja aqui o vídeo, dá um pulinho lá, entendeu? Deixa um comentário lá, dá uma força lá pros caras. Eu não vi nenhum comentário lá, eu tava procurando um resumo de The Last of Us na internet, mas eu não vi nenhum comentário lá nesse resumo, onde eu encontrei nesse site. Então assim, deixa um comentário lá, fala que você veio pelo canal no YouTube e tal, curtiu pra caramba o resumo deles, porque assim, em relação ao resumo, eu não tenho créditos de nada, porque eu não escrevi. Então assim, quem merece os créditos são os caras lá que escreveram. Então deixa lá um comentário lá, dá um apoio lá, porque dá trabalho. Esses resumos, eu já escrevi resumos, a review de Regaíra eu escrevi lá, dá trabalho pra caramba fazer essas coisas. Então assim, reconhecimento nunca é demais, Então é isso, todos os recados dados aqui no começo do vídeo, vamos começar. Vamos se aprofundar agora na história de The Last of Us. O prólogo. O prólogo de The Last of Us nos apresenta Joel, que vive em Austin, Texas, com a sua filha Sarah. Joel chega tarde em casa e Sarah espera que ele lhe dê seu presente de aniversário. Os dois brincam e assistem TV juntos até Sarah acabar adormecendo. Esse primeiro momento é um momento muito íntimo dos dois, é um momento que realmente você já se conecta ao pai, à relação de pai e filha que os dois acabam tendo. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado.
Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, Quê? é legal, mas eu acho que tá parado, não é? Quê? Não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom, pode ajudar na hipoteca então. É, vai sonhando. Bom, após adormecer e ser levada para a cama, a Sarah acorda quando o telefone toca. Na outra linha estava o Tommy, irmão de Joel. Ele diz a ela que precisa falar com Joel urgentemente antes de ser cortado. É plausível destacar como que o Tommy tá desesperado. Alguma coisa muito séria acabou acontecendo. Oi? Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? A Sarah então procura na casa por seu pai, ela vai em todos os cômodos, mas não há sinal dele. É então que ela vê uma reportagem na TV falando sobre algo bem estranho que está acontecendo. Ela inclusive percebe uma explosão na janela e isso acaba assustando bastante. Eventualmente, ele acaba aparecendo, correndo para dentro depois de se defender de alguma coisa muito estranha. Joe então diz a Sarah para se preparar para sair. Nesse momento, um conhecido dos dois acaba entrando dentro da casa deles e o Joe é obrigado a matar essa pessoa. Vale ressaltar que quem aparecia está fora de si, como se tivesse infectado. Os dois então entram no carro de Tommy e os três dirigem pela cidade. Nesse momento que eles se dirigem até a cidade, é interessante você perceber os efeitos dessa situação que a gente não tem tanta informação até então, né? Do que ela está causando. A gente, por exemplo, vê uma casa pegando fogo, né? De alguns conhecidos deles. E também, obviamente, o engarrafamento. Tá todo mundo muito desesperado. Bom, o que acontece é que as pessoas estão sendo infectadas por um fungo mutante do Cordyceps, que assume o controle do cérebro e transforma as pessoas em portadores sem vida, despidos da humanidade. Eventualmente, o fungo brota da cabeça e do rosto dos infectados. Ainda falando sobre o fungo, é plausível destacar algumas espécies de mutações e fases que esse fungo traz para o infectado. A gente tem o runner, que são meio que o estágio inicial ali, que tem pouco tempo desde que a pessoa foi infectada, né? Eles enxergam, ouvem, mas de uma maneira não tão assim evoluída, não tão aguçada. E eles podem, por meio da gameplay do jogo, serem derrotados na base da porrada mesmo, com bastante facilidade até. Meu Deus. A gente tem também no jogo os Stalkers, que são apresentados mais à frente do jogo, que é uma transição, é meio que uma evolução ali entre a transição do Runner pro Clicker, que eu já vou falar do Clicker. O Stalker, ele é mais ardiloso, sabe? Ele se esconde, ele sabe o momento certo de te atacar. Ele também enxerga e ouve normal como o Runner, mas ele é mais agressivo e, conforme eu falei, no estilo de combate dele, no estilo de ataque dele, ele é bem mais ardiloso. A gente tem então o Clicker, que é uma fase da infecção que marcou muita gente, marcou muitos jogadores. O Clicker, ele não enxerga, mas não se engane, ele tem uma audição muito, mas muito apurada. O Clicker, ele emite um som muito característico que marcou muito também os fãs, e esse som, ele acaba meio que tendo um contato com alguma superfície em volta do Clicker e retorna para ele, coisa que é feita, por exemplo, pelos morcegos. E exatamente essa onda sonora consegue revelar pro Clicker, consegue dar uma super audição pro Clicker, conseguindo ouvir com mais facilidade os seus passos ou qualquer tipo de barulho em volta dele. O Clicker é muito agressivo, ele consegue te alcançar até com uma certa facilidade. Ele, quando ele vai atacar, ele possui movimentos muito aleatórios, o que é difícil de você conseguir acertar um timing para poder enfrentar ele. Ao longo do jogo, com algumas evoluções, você consegue até por meio da faca se livrar do Clicker quando ele te pega, mas na maioria das vezes você morre instantaneamente quando é pego pelo Clicker. E é muito difícil ao longo do jogo você conseguir manter a calma quando você está num local fechado, escuro, com runners e clickers. E você tem que ficar ouvindo aquele som aterrorizante e se movendo muito, mas muito devagar. Tá, eu sei, é sempre assim. Instaladores! Que? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Ei, temos que sair daqui! Proteja ele! Vai!
Por último, nós temos o Bloater, ou também, como é traduzido no jogo, os Baiacus. Eles são a evolução mais avançada possível do fungo, e eles possuem, assim, o seu corpo muito mais robusto comparado, por exemplo, ao Clicker. Obviamente, eles são muito mais complicados de se matar, você precisa ter um grande arsenal ali, seja de molotov ou de munição mesmo, para conseguir bater de frente com eles. Eu não preciso nem falar, que se eles te pegarem, você morre instantaneamente. Uma característica bem marcante do Bloater são meio que pedaços que ele tira e joga em você, que funciona mais ou menos como bombas, que ao colidir ali com o cenário próximo a você, emite ali os esporos, o que te causa obviamente muito dano. É bem interessante a gente analisar como que a infecção aqui, utilizada por meio de fungos, faz com que o Joel, por exemplo, não tenha que se preocupar só com a mordida dos infectados, mas também com os esporos. Então, máscaras aqui são muito importantes. E isso na própria gameplay também faz muita diferença, porque quando você chega num local novo, que tá começando a ficar escuro, e você vê os esporos, meu amigo, se prepara porque o negócio vai ficar tenso. Bom, prosseguindo com a história, enquanto eles dirigem pela cidade, que está em completo caos, eles são atingidos por outro veículo e são forçados a fugir a pé. O Tommy ele fica para segurar os infectados, enquanto o Joel e a Sarah, que se machucou no acidente de carro, são parados por um soldado, que é instruído a matá-los. Mesmo que o Joel peça, mesmo que o Joel explique, mesmo que o Joel mostre que eles não estavam ali por mal, o soldado acaba acatando a ordem do seu superior. O Joel, então, segurando a Sarah, até tenta desviar dos tiros, mas a Sarah acaba sendo atingida. O Tom, então, aparece, mata o soldado e consegue salvar o Joel, mas é tarde demais para a Sarah, que acaba morrendo nos braços de seu pai. Esse momento é um momento muito marcante, é um dos mais impactantes de todo o jogo, porque é o primeiro momento que The Last of Us te mostra para o que ele veio, o que ele vai te mostrar, o que ele vai te apresentar. O mundo é sujo e pessoas fazem de tudo para sobreviver. A Sarah agonizando nos braços do Joel, o Joel desesperado enquanto chora e pede para que a filha dele aguente. É um momento que definitivamente, mesmo que você tenha contato com essa história mais de não sei quantas vezes, isso vai te emocionar. Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. Você consegue perceber no semblante do Tommy que ele está frustrado por não ter chegado mais rápido, porque em uma fração de segundos ali, muita coisa poderia ter sido diferente. Após isso, a gente tem um vislumbre de tudo o que aconteceu com o mundo nos próximos anos. Por meio de reportagens, a gente descobre como que a infecção foi se alastrando e como que a humanidade foi padecendo. E então, definitivamente, The Last of Us começa. 20 anos depois. Bom, em seguida a gente acaba avançando 2 décadas, onde agora o Joel vive em Boston, como um contrabandista em um mundo pós-pandemia. A América do Norte é altamente perigosa agora fora das zonas de quarentena e de outros assentamentos, onde vive o restante da população. Joel e agora sua parceira Tess vão procurar Robert, um traficante de armas que lhe deve algumas armas. Depois de você acabar enfrentando vários inimigos ao longo do caminho, eles acabam o encontrando e ele confessa vender as suas armas para os vagalumes,
que é um grupo independente de milícias que se opõe à autoridade. Após darem cabo do Robert, a líder do grupo dos vagalumes, Marlene, aparece e promete a Joel e Tess o dobro do número de armas se eles aceitarem um determinado emprego. Depois de segui-la, ela quer que a dupla leve Ellie, uma garota de 14 anos, a um ponto de encontro próximo. E é então que a história apresenta pra gente a segunda protagonista do jogo, que divide o protagonismo central da história junto com o Joel, Ellie. A Tess pede que o Joel leve a Ellie até um apartamento e no meio do caminho, Joel e Ellie vão conversando e se conhecendo mais. Mas é interessante, obviamente, a gente perceber que Joel e Ellie não possuem nem um pouco de aproximação nesse início. A Ellie fala pra caramba, ela é muito curiosa e o Joel, ele é mais na dele, ele não quer se envolver tanto assim. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Seguindo adiante, Joel e Tess acabam descobrindo que a Ellie foi mordida por um infectado. O que aconteceu é que eles foram rendidos e por meio de uma espécie de exame, um teste ali que é feito na hora para descobrir se você foi infectado, no aparelho de um dos guardas que havia rendido eles, consta que Ellie foi infectada. Mas tem uma coisa muito interessante, que é o fato do ferimento dela ter 3 semanas de idade, muito além quando as pessoas costumam se transformar. É a história já mostrando pra gente qual é a importância narrativa da Ellie nesse enredo. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? A Ellie, ela é imune. Ela pode ser a chave para o desenvolvimento de uma possível cura para a infecção. Depois de muita tensão, o trio finalmente consegue sair de dentro do prédio e ter contato com o ar livre. Quando finalmente eles conseguem chegar no Congresso, que era o ponto de encontro, eles descobrem que os vagalumes que eles deveriam encontrar foram mortos. A Tess então revela que ela foi infectada e diz a Joel para pegar a Ellie e encontrar os vagalumes enquanto ela fica para trás para ganhar algum tempo. O que aconteceu foi que em determinado momento, enquanto o trio avançava até chegar ao Congresso, eles acabaram tendo que entrar dentro de uma espécie de museu e lá dentro eles acabaram se separando. Nesse momento, o infectado ataca a Ellie e a Tess e antes que o Joel pudesse chegar para intervir, o jogo não mostra isso tão claro pra gente, mas a Tess foi mordida nesse momento. Um pouco depois, quando você consegue eliminar todos os infectados ali do local, você tem até uma conversa opcional com a Tess, onde o Joel pergunta se ela tá bem e ela meio que desconversa. Bom, voltando pro Congresso, o Joel e a Ellie então são forçados a escapar, enquanto a Tess adia a perseguição de soldados e, infelizmente, acaba morrendo no processo. Mais uma morte de uma personagem importante dentro da história. Sabemos que está aí! Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima! Mas que droga! Não acredito que fizemos isso. Para. Nós deixamos ela morrer. Para! Fica perto de mim, temos que sair. Cara. A jornada começa. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Joel, relutantemente, continua a jornada com Ellie. Ele definitivamente não queria prosseguir, mas ouvindo o último pedido de sua falecida amiga Tess,
ele decide continuar. E o primeiro ponto de escala é encontrar um velho conhecido de Joel, Bill, que lhe deve um favor. A esperança é que esse sobrevivente que é muito paranoico possa lhes fornecer um veículo de trabalho. Enquanto eles andam pela cidade do Bill e tentam encontrá-lo, eles percebem e encontram várias armadilhas ao longo do caminho. Armadilhas essas que muitas das vezes os ajudam contra os infectados, mas se eles não tomarem cuidado, eles também podem ser pegos. Depois que o Joel acaba se metendo em uma baita enrascada, fica de cabeça para baixo e tem que se virar do jeito que dá, com a Annie tentando ajudar ele, o Bill finalmente aparece e consegue salvar os dois. Mas as coisas não são tão simples assim, e uma obstinada Annie entra em conflito com o Bill várias e várias vezes, o que gera, muitas das vezes, várias cenas engraçadas. O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não mexa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Avançando pela cidade, o trio tem que passar por dentro de uma escola e depois de tentar passar discretamente por alguns infectados por dentro de salas e corredores, a gente acaba chegando na quadra de esportes da escola, onde é a primeira vez que o jogo apresenta pra gente o Bloater, como eu disse antes, o traduzido, o Baiacu. Após eliminá-lo, a dupla escapa do território de Bill em uma caminhonete. É então que dentro da caminhonete a gente tem uma das cenas mais cômicas e engraçadas de interação entre o Joel e a Ellie, e envolvendo o Bill. Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Joe e Annie, então, estão na estrada em direção ao oeste por algum tempo com o objetivo de encontrar o irmão de Joel, o Tommy, um ex-vagalume. Eventualmente, em Pittsburgh, Pensilvânia, eles são emboscados por um grupo de bandidos e o seu veículo acaba sendo arruinado. Eles precisam então escapar da cidade que está sob uma patrulha pesada e cheia de infectados. Depois de explorar a cidade, entrar dentro de algumas lojas, o Joe acaba se separando da Ellie e aí vem uma das cenas mais tensas de todo o jogo. Você acaba caindo num fosso com o Joel e você tem que passar por inúmeros infectados, em um local completamente escuro, estreito, apenas com algumas entradas para salas e becos. É um dos momentos mais tensos de todo o jogo, definitivamente. Você tem que ser muito ágil na hora de pegar um cartão, ligar o gerador e conseguir fugir desse local. Definitivamente, se você tem algum problema cardíaco, essa parte é bem perigosa para você. Bom, depois de você quase morrer do coração e conseguir passar dessa parte, eles acabam se reunindo de novo num hotel que está em ruínas, enquanto a Ellie acaba salvando o Joe de um ataque. O Joe então finalmente confia a Ellie com um rifle, enquanto ele limpa mais alguns bandidos no caminho para a ponte de Fort Pitt. O mais interessante aqui a se destacar é que o Joel ele é muito relutante a entregar uma arma na mão da Ellie ao longo de toda a campanha. Inclusive, especificamente, quando a gente chega na cidade do Bill, que em vários momentos ela pede para ter alguma arma. Mas no momento que Joel percebe que se não fosse por ela, ele teria morrido com aquele ataque, ele percebe que sim, ela pode fazer muita diferença dentro dos combates. Henry e Sam. A dupla então acaba no meio do caminho encontrando dois irmãos, o Henry e Sam, que também estão tentando sair de Pittsburgh. Joel e Ellie juntam-se a eles e os irmãos os levam para o esconderijo. A Ellie logo de cara consegue fazer uma amizade muito forte com Sam, enquanto Joel fica bem curioso em relação aos planos de Henry. O Henry e Joel então planejam escapar por um posto de segurança durante a noite. Antes disso, o grupo segue para uma antiga estação de rádio. Eles são descobertos e as duas duplas acabam se separando quando eles escapam. Ellie e Joe então acabam pulando no rio e eventualmente acabam encontrando de novo o Henry e Sam. Seguindo adiante com a jornada, Ellie, Joel, Henry e Sam precisam passar por dentro de um esgoto. E aí a gente tem um outro momento muito tenso dentro da história. Principalmente pra gente que tá jogando, né? E tem que passar por isso por meio da gameplay. É até interessante quando você anda por dentro do esgoto e você vai vendo informações de pessoas que estavam ali no passado. Pessoas que deixaram cartas ou seus próprios pertences por ali. Mas em um determinado momento, quando Joel acaba se separando de Ellie e o Henry acaba se separando de Sam, tudo fica ainda mais tenso do que estava anteriormente. Devido a essa separação, você tem que passar por uma parte lotada
pitada de infectados, apenas com o Sam do seu lado. Ah, vale ressaltar que nessa parte a gente tem bastante Stalkers, mas a primeira vez que o Stalker ele é apresentado é lá na cena que Joel cai no fosso. Ah, inclusive, eu acabei não comentando, mas lá naquela parte do fosso, que é uma outra parte muito tensa também, existe, digamos que um jumpscare bizarro, que quando você pega o cartão na mesa e você vira pra prosseguir, tem um infectado bem na porta ali, te olhando e ele sai correndo. Mas voltando pra nossa cena tensa aqui atual, Joel finalmente consegue avançar com Sam e passa por todos os infectados. Após se reencontrar com Henry e Ellie, Ellie e Sam ficam tentando abrir a porta, enquanto Joel e o Henry têm que dar cabo de todos os infectados que estão vindo. E não vai achando que eles tiveram um descanso depois que eles saíram do esgoto não, porque o jogo todo momento faz uma transição entre parte tensas com infectados e parte tensa com os seres humanos. Um pouco à frente você já chega numa cidade que tem um atirador de elite que não é possível. O cara deve ter treinado desde o dia que nasceu com aquilo ali, porque o cara consegue te acertar das maneiras mais variáveis possíveis. E se você não quiser morrer, você tem que ir por dentro das casas tentando avançar. Ao longo desse progresso, você enfrenta vários inimigos, até que finalmente você consegue entrar na casa onde está o atirador e consegue abordar ele. Bom, após tudo isso, o grupo finalmente chega na torre de rádio, onde finalmente conseguem relaxar. Esse é um momento muito legal, porque eles realmente relaxam, eles realmente conversam, colocam ali o papo em dia. Antes mesmo, quando eles estavam chegando nessa cidade onde tinha um atirador, o Henry conta algumas histórias de quando ele era mais novo, de quando surgiu, a infecção. Então é um momento realmente mais calmo, mais relaxante, onde The Last of Us te deixa respirar um pouquinho. Mas será mesmo? Não, definitivamente The Last of Us não te deixa por um momento sequer esquecer o quão doloroso pode ser um mundo pós-apocalíptico. Bom, enquanto o Joel está contando algumas histórias antes da pandemia, Ellie verifica Sam, que está avaliando os seus suprimentos. Depois de conversar com ele sobre seus medos, Ellie diz boa noite. O que é mais interessante aqui é você perceber como que o Sam estranha a calmaria da Ellie, até mesmo em relação a morrer. O Sam não consegue entender como que ela consegue pensar desse jeito, como que ela consegue ser tão fria em relação a isso. E enquanto você joga, você nem entende ao certo por que o Sam está tão curioso em relação a isso. Mas por meio da cutscene, após a Ellie dar boa noite para ele, a gente percebe que ele foi mordido por um infectado, mas não contou a ninguém. De manhã, a Ellie vai verificar como que o Sam está, mas ela acaba percebendo que o Sam está infectado. Ele então ataca a Ellie e antes que Joel pegue a sua arma, o Henry atira em Sam. Repleto de dor e culpa, o Henry também se mata. The Last of Us então nos apresenta mais um momento muito impactante. Quando o Henry não deixa Joel ter nenhum tipo de ação em relação ao irmão dele, você pensa que o Henry vai acabar agindo por impulso e vai tentar até matar o Joel, por exemplo. Mas aí você vê a atitude do Henry em relação ao irmão e depois o ato de suicídio. Definitivamente é um momento que te dá uma porrada no estômago com muita força. Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry, Harry, o que você fez? vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam, Oh, ok, calma. é sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa! Henry! Henry, não! Ai, meu Deus! Bom, vários meses então se passaram e Joel e Ellie estão agora no condado de Jackson. Eles estão perto do assentamento de Tommy, na cidade de Jackson, mas precisam atravessar uma usina hidrelétrica abandonada. Quando eles se aproximam do portão principal, acontece que não está abandonado. Tommy e seu pessoal estão lá tentando colocar a planta online novamente e gerando energia. Joe então leva Tommy para um lado e pergunta se ele pode confiar Ellie a ele, pois ela estará mais segura e ele sabe o paradeiro dos vagalumes. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós? Cuidou. Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem.
Após uma conversa não tão amigável entre os dois, alguns invasores acabam invadindo a fábrica, e aí é um momento que Joel e Tommy precisam se unir para conseguir enfrentar todos. Após matar todos os inimigos, Tommy concorda em cuidar de Ellie. No entanto, ela foi embora depois de ouvir a conversa. Depois de alcançá-la, Joel e Ellie discutem sobre ela ir com Tommy. A Ellie aparenta estar muito insatisfeita com a ideia, e é então que a gente tem uma conversa mais pessoal entre Joel e Ellie, que é também bastante marcante dentro da história. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Sam é? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? Acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia. Eles acabam, no entanto, sendo interrompidos quando vários bandidos entram dentro da casa. Após se livrar de todos, no passeio a cavalo, Joel decide levar Ellie aos próprios vagalumes. Tommy diz a eles que os vagalumes podem ser encontrados no laboratório de ciências da Universidade do Leste do Colorado. A dupla então cavalga em um dos cavalos de Tommy. A universidade. Joel e Ellie encontram a universidade e exploram o campus até encontrar o edifício da ciência. Toda a parte da exploração de Joel e Ellie dentro do campus é muito interessante. Você encontra vários detalhes de pessoas que estudaram ali anteriormente, enquanto Ellie, com toda a curiosidade do mundo, vive perguntando várias e várias coisas para Joel, e sempre procura dar uma certa atenção para a menina. Voltando então para o momento que eles finalmente conseguem encontrar o edifício de ciência, acontece que os vagalumes abandonaram o local e não há sinal deles. Joel então encontra um gravador com as palavras finais de um falecido vagalume e diz que o grupo voltou para o hospital de St. Mary's, em Salt Lake City. Infelizmente, eles são vistos antes que possam sair, e então Joel e Ellie lutam para escapar da universidade. Em uma luta, Joel cai sobre um parapeito e acaba caindo em um cano de metal. Merda! Nossa! O que você quer que eu faça? Quê? Vai pagar! A Ellie consegue defender o Joel e o ajuda, mas eles escapam com bastante dificuldade. Joel, com dores fortes e perda de sangue, acaba entrando em colapso enquanto eles cavalgam. Em inverno. Nós então avançamos no tempo mais uma vez. Ellie agora está cuidando de um Joel gravemente ferido. Ela procura por comida em um bosque nevado com um arco e flechas. Depois de caçar um coelho, Ellie vê um cervo e o rastreia. O cervo então corre através das árvores em direção a um assentamento. Ellie alcança o animal, mas ouve que ela não está exatamente sozinha. David então aparece com o seu amigo James. Eles querem o cervo para o seu povo, mas a Ellie não concorda de imediato a cooperar. David então se oferece para negociar e Ellie pede remédio. Ellie e David se abrigam do frio dentro de uma cabana. É então que um grupo de infectados surge e os forçam a trabalhar juntos para sobreviver.
Você tinha outra arma? Desculpe. Depois que eles lidam com os infectados, David diz a Ellie que um grupo de seus homens foi morto por um homem louco viajando com uma garotinha. Claramente antagônico, David deixa Ellie ir com o remédio, como prometido. Ela foge e sai com o cavalo. Ellie então volta para Joel e dá-lhe um pouco de penicilina. Mais tarde, Ellie ouve alguns homens do lado de fora. Eles a rastrearam e estão procurando por ela. Ellie decide jogá-los para fora da trilha, cavalgando de volta, mas ela é vista e o cavalo é morto. Ela luta então para voltar para Joel, mas é capturada por David. Um pouco depois, ela acorda em uma cela e observa alguém massacrando humanos. David leva a comida para Ellie, garantindo que seja apenas carne de veado. Ele confessa para ela que se alimenta de carne humana, mas diz a Ellie que ele pode ajudá-la a viver se ela ganhar a confiança de seu povo. Ela então quebra o dedo dele e David ameaça matá-la. Enquanto isso, Joel acorda e percebe que Ellie está desaparecida. Ainda machucado, ele se levanta e começa a procurá-la, encontrando os homens de David no processo. Ele captura alguns deles e faz uma interrogação sobre Ellie. Forçando-os a contar a ele com tortura, os homens revelam a localização de Ellie, antes de Joel matar os dois. Vai a merda, cara. Ele disse que você queria. Não vou te falar nada. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Ellie então é forçada a uma mesa e pressionada. Ela diz a David que está infectada e mostra o seu braço. Com os homens distraídos, ela foge e tenta encontrar uma saída e voltar para Joel. Enquanto isso, Joel vai se aproximando, eliminando cada um que esteja em seu caminho. Enquanto Ellie foge de David, eles acabam entrando dentro de um restaurante, e essa parte ela é bem complicada para Ellie. A gente, nesse momento, quando controla ela, a gente sente na pele como é você ser uma pessoa pequena e frágil fugindo de um cara completamente psicopata. Após a perseguição dentro do restaurante que acaba ficando em chamas, a Ellie pega o seu facão e brutalmente o mata. Joel finalmente a alcança e eles voltam para o caminho dos vagalumes. Primavera. Joel e Ellie finalmente chegam a Salt Lake City e estão indo para o hospital onde estão os vagalumes. No caminho, eles atravessam um antigo zoológico, onde avistam uma manada de girafas caminhando pacificamente pelo local. Nesse momento, o Joel fala com a Ellie e diz que eles não precisam seguir o plano dos vagalumes. Eles podem simplesmente viver pacificamente com Tommy em seu acampamento. A Ellie então diz a ele que tudo que eles passaram não pode ser por nada. Essa cena é muito simbólica, mas eu vou estar comentando um pouquinho mais sobre ela no final do jogo, quando eu comentar para vocês sobre a última cutscene. A dupla então avançando até chegar ao hospital tem que passar por dentro de um túnel, o que é uma parte também muito tensa e complicada. E quando eles estão quase escapando, os dois acabam caindo na água corrente, e Ellie quase se afoga. Enquanto Joel tenta revivê-la, os vagalumes se aproximam e acabam nocauteando Joel. Ele então acorda em um quarto de hospital, onde a Marlene o cumprimenta. Ela garante a Joel que ela está bem e que está sendo preparada para a cirurgia. Marlene então explica que para estudar a infecção para uma cura em potencial, eles precisam removê-la do cérebro de Ellie. Processo esse que acabaria a matando. Com raiva, Joel exige ver Ellie, mas Marlene se recusa e instrui seus homens a fazê-lo sair. Ao sair do hospital, Joel descobre que Ellie está no último andar. Ele então sobe pelo hospital através de áreas fortemente protegidas. Finalmente encontrando a sala de cirurgia, Joel entra na sala e encontra Ellie deitada inconsciente na mesa. Um médico chega até a ameaçar o Joel, mas ele atira nele. Os outros cirurgiões estão com muito medo de se mover, e Joel pega Ellie. Correndo pelo hospital, Joel então entra no elevador e desce para o estacionamento. Marlene confronta Joel, implorando para que ele reconsidere suas ações, mas ele a mata para impedir que os vagalumes os persigam. E assim Joel vai embora com Ellie. Ellie acorda quando Joel volta para o assentamento de Tommy. Ela pergunta o que aconteceu. Joel então diz a ela que os vagalumes encontraram muitas outras pessoas com imunidade à infecção, mas que não tiveram sorte em produzir uma cura e pararam de tentar. Quando os dois se aproximam do acampamento de Tommy, Ellie para Joel e o faz jurar que o que ele disse sobre os vagalumes era verdade. E então, na última cutscene do jogo, Joel vira para Ellie e diz: "Eu juro." Ellie então simplesmente responde com um ok. Bom, vocês se lembram da cena que eu falei agora há pouco, da Ellie com as girafas, que eu ia comentar após falar aqui sobre a última cutscene do jogo. A questão que retrata tão fortemente o simbolismo dessa cena é a decisão do Joel, quando ele se pega refletindo ao presenciar aquele momento do contato da Ellie com as girafas. O Joel finalmente entende, quando ele observa aquilo ali,
que a humanidade não é necessária para o mundo continuar vivo. Muito pelo contrário, na verdade. Assim como eu falei no começo do vídeo, a humanidade é o elemento cancerígeno que existe nesse mundo. Não só os animais, como é o exemplo nesse momento das girafas, como também a natureza se encontra fortemente viva após o surto da infecção. Isso, obviamente, deve-se ao fato dos seres humanos praticamente serem extintos. A natureza não sofre mais na mão do ser humano. E os animais, junto da natureza, podem repovoar até lugares que anteriormente eram deles próprios. É nesse momento que não só o Joel, mas você também consegue entender que os inimigos do jogo não são os Runners, nem os Stalkers, nem os Clickers e muito menos os Bloaters. A espécie do protagonista que você controla no jogo, que obviamente também é a sua espécie na vida real, é o ponto reflexivo que The Last of Us consegue levantar pra gente, mostrando como que a gente consegue causar um mal não só ao próximo, a pessoas da nossa própria espécie, mas sim também ao local onde a gente reside, ao mundo onde a gente vive. Conforme eu disse, os seres humanos não se unem, muito pelo contrário, eles se afastam, ou melhor, eles se matam. Por meio da sobrevivência, não existe mais moral e ética, apenas a busca para a extensão da própria vida. Em um pequeno espaço de tempo, o Joel consegue entender tudo isso. E sim, óbvio, por meio de uma atitude egoísta do próprio, ele acaba mentindo para Ellie, buscando proteger a mesma e manter as coisas do jeito que estão. É assim que The Last of Us acaba e a gente finaliza aqui nesse vídeo a história resumida desse jogo incrível. Estamos quase lá. Merda! Vou tirar você daqui, garota. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não! 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 Vamos, garotinha. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Merda. Por favor, não. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você que sempre teve curiosidade de ter contato com a história desse jogo, mas talvez você não tenha um videogame, seja ele um PS3 ou um PS4 para jogar a versão remaster, ou até mesmo você que tem um videogame, mas conforme eu falei, você não se dá bem com esse estilo de terror, mais uma pegadinha de terror, né? Com esse estilo mais de stealth. Eu espero que vocês possam ter conseguido ter a experiência mais única possível com o resumo dessa história magnífica que eu pude trazer aqui para vocês. No momento que sair esse vídeo, a gente vai estar na semana do lançamento de The Last of Us Part 2 e eu espero definitivamente que esse jogo consiga atender as expectativas, não só minhas, mas de todo mundo que esperou tanto por esse jogo. A gente está num ano muito especial, né? Um ano gamer muito especial. Nós tivemos aí o lançamento de Final Fantasy VII Remake, que foi também um jogo muito especial para mim, e agora tá vindo a continuação de um outro jogo que é muito especial para mim. Então é isso, por favor, compartilhem esse vídeo, que a gente possa alcançar muitas pessoas pra gente aumentar ainda mais essa fandom que ama The Last of Us. E pra você, assim como eu, que vai jogar o The Last of Us Part 2, eu te desejo a melhor experiência possível. Naughty Dog, por favor, faz mais um jogo incrível de novo. Pessoal, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.